Olá, tudo bem? Sou o professor Matheus Bulgar, professor de matemática, e hoje estarei vendo com vocês juros simples, ok? Então vamos lá, o que seria juros, né? Juros nada mais é do que uma compensação financeira, né? Por um empréstimo ou através de uma aplicação que você fez em uma determinada instituição bancária, correto? Então essa compensação financeira, ela é representada através dessa expressão aqui. Ou seja, é o quanto você tem que pagar, né, por um determinado empréstimo que você teve que fazer, né, e depois de um certo tempo que você pagou esse empréstimo, né, por conta desse tempo que você levou para pagar esse empréstimo, então a pessoa que vai receber, né, ela tem que ter uma compensação financeira por conta desse tempo que você pagou, que você levou para pagar. O mesmo acontece com uma aplicação, né, que você faz em uma instituição bancária. Como você vai resgatar aquele valor? Depois de um certo tempo, né? Para que esse valor aplicado não seja tão desvalorizado, digamos assim, então essa instituição te dá uma compensação financeira que nós chamamos de juros, ok? Qual a diferença, né? Nós vamos ver dois tipos de juros, né? A princípio, os juros simples. Os juros simples, tá? Essa compensação é sempre em cima do valor inicial, do capital inicial, correto? E qual é a expressão que nós utilizamos para saber o valor dessa compensação financeira? Os juros vai ser dado por essa expressão, que vai ser a famosa expressão, né, CIT sobre 100, ou seja, juros é o produto, né, do capital pela taxa, pelo tempo. Esse tempo é o período, né, que você levou para resgatar o seu dinheiro ou para pagar um determinado empréstimo, tá? Então, esse C aqui é o capital inicial, esse I aqui vai ser a nossa taxa, tá? Exatamente aquela taxa percentual, né? Que exatamente é ela que fornece o quanto você vai receber de volta. E T vai ser exatamente o período, né? O tempo que você vai resgatar esse valor, né? Quanto mais tarde você resgatar, maior será essa compensação financeira. O mesmo acontecendo com o empréstimo, né? Se você leva mais tempo para pagar esse empréstimo, a compensação financeira para aquela pessoa que vai receber será maior também. Então nós verificamos, né, que esse juros aqui ele é proporcional ao valor inicial, proporcional à taxa, né? Quanto maior a taxa, maior essa compensação, e proporcional ao tempo também, né? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, ou mais tempo você levar para pagar um determinado empréstimo, então essa compensação vai ser maior, ok? Então aqui um exemplo numérico, né? Para fixar melhor essa ideia aí de juros simples. Então, ó, quais os juros produzidos por um capital de 30 mil a uma taxa de 0,8% ao mês durante 4 meses? Então, utilizando essa expressão aqui para calcular o valor da compensação financeira, tá, em cima desse valor inicial, nós temos o seguinte, quem é o capital inicial? 30 mil. Qual é o valor da taxa, né, do valor percentual em cima dessa compensação financeira? 0,8%, a nossa taxa percentual. Durante quanto tempo, né, esse dinheiro foi aplicado? Durante 4 meses. Então, qual vai ser, de fato, essa compensação financeira, né, por conta desse tempo? Então, os juros vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 30 mil. Taxa, 0,8. Tempo, 4 meses. Tudo isso sobre 100. Então, a gente pode simplificar aqui cortando os zeros, ó. Esse zero com esse com esse. Então, ficou 300 vezes 0,8 vezes 4. Só que esse zero aqui, ó, do 300, ele pode simplificar com esse zero aqui desse número decimal à esquerda. Ó. Um zero à direita, eu posso simplificar com um zero à esquerda em uma multiplicação. Então, a conta que nós temos é 30 vezes 8 vezes 4. Está aqui. 30 vezes 8, 240. 240 vezes 4, 960. Ou seja, 960 é exatamente o valor dessa compensação financeira por conta desse tempo aqui e dessa taxa que esse dinheiro ficou lá paradinho, tá? Ficou lá aplicado. Tranquilo? Agora, taxas proporcionais, tá? Aqui no caso o nosso tempo está em meses e a nossa taxa também, essa taxa, né? Ela é uma taxa mensal. A todo mês nós teremos 0,8% em cima do valor inicial. Porém, esses
tanto a taxa quanto o tempo eles podem estar em unidades diferentes, digamos assim. Ó. A taxa referente a um determinado exercício está ao ano e ele pede para você saber os juros produzidos durante tantos meses. Então, seria interessante fazer a conversão dessa taxa para meses. Ou ele te dá a taxa em meses, né? Diz que, sei lá, 5% ao mês ou 0,8% ao mês, e pergunta qual vai ser o valor resgatado daqui a tantos anos. Então, seria interessante também você transformar essa taxa para anos ou esse tempo para meses, correto? Então, é como se o período e a taxa tivessem que andar ali na mesma unidade. Então, por isso, nós podemos fazer essa conversão, tá? São as taxas proporcionais, ó, que elas fazem o que? Elas formam uma proporção de fato, né? Quando nós reduzimos o tempo e a taxa a uma mesma unidade. Então, aqui, ó, vamos a um exemplo numérico. Qual é a taxa mensal proporcional a 42% ao ano? Isso nós estamos falando num sistema de juros simples. Então, nós sabemos o seguinte, eu quero a taxa para um mês. Esses 42% aqui é exatamente a minha taxa anual. Então, para eu descobrir o valor da minha taxa mensal, eu pego esse valor e faço o quê? Divido por 12, né? Se eu quero saber a taxa para um mês, basta pegar a taxa referente para 12 meses. Então, 1 está para 1, assim como 42 está para 12. E aí nós vamos achar o valor dessa taxa percentual, porém, ao mês. Correto? 42, quando eu divido por 12, eu acho exatamente 3,5, correto? Caso você tenha alguma dúvida, ó, 42 por 12. Então, dá conta que dá 3, né? Vai dar 36. 36 para 42, sobra 6, acrescenta um zero, coloca vírgula. 60, quando eu divido por 12, dá 5. Então, essa taxa mensal será de 3,5% ao mês. Eu poderia fazer o processo inverso, né? Falar para você que eu tenho uma taxa mensal de 3,5% e eu quero saber a taxa proporcional por ano. Ou seja, como um ano tem exatamente 12 meses, era só pegar esse valor e multiplicar por 12, ok? Agora, montante. O que é montante? Montante é o valor acumulado. Aqui nós vimos apenas o ganho que você tem em cima de um determinado capital. Agora, se esse camarada aqui, ó, se ele tem 30 mil, tá, e ele deixou o dinheirinho dele lá guardado no banco durante 4 meses, né? E ele ganha todo mês ali 0,8% apenas em cima do valor inicial, qual vai ser o valor resgatado por ele após esses 4 meses? Somente 960? Não. 960 é a compensação que o banco deu a ele, ou seja, foi o ganho dele. Mas o valor resgatado por ele, de fato, é o montante. É o valor que ele tinha antes, mais o valor que ele ganhou, correto? Então, montante é o capital mais os juros. É o valor acumulado, é o quanto vai ser resgatado no final. Como juros, né? É capital vezes a taxa vezes o tempo. Se eu colocar essa minha taxa aqui na sua forma decimal, essa expressão de juros aqui, ó, essa expressão de juros fica capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa taxa aqui na forma decimal, correto? Aí sim eu posso eliminar esse meu denominador aqui centesimal, tá bom? Então, forma decimal. E aí, colocando, nesse caso aqui, colocando o capital, né, que é um fator comum, em evidência, fica capital, que multiplica, né, por 1, porque C vezes 1 dá C. Mas C vezes I vezes T é o próprio juros, correto? Então, colocando C em evidência, fica capital, que multiplica por 1 mais a taxa na forma decimal, vezes o tempo, que é o período, correto? Então, aqui, utilizando esse nosso exemplo aqui anterior, vamos calcular o valor resgatado por ele no final. Ou seja, o valor acumulado, tá? O valor total que ele vai retirar. Então, o montante é o quê? O capital mais o ganho, mais os juros. Então, vai ser o quê? 30 mil mais 960, 30.960. Ou poderíamos ter calculado utilizando a segunda expressão. Ó. Vai ser 30 mil que multiplica. 30 mil é o valor inicial, o capital aplicado, que multiplica por 1, mais essa taxa aqui na sua forma decimal, ó, 0,8%. O que seria 0,8%? Então, aqui, ó, 0,8%
é o mesmo que 0,8 sobre 100. Dividir por 100 é o mesmo que voltar 2 casas decimais. Então, isso aqui é igual a 0,008. Correto? Multiplicado por 4 vai dar, se eu multiplicar isso aqui por 4, nós teremos 0,032. Somado aqui, ó, se eu somar uma unidade, vai ficar 1,032. Se eu pegar 30 mil e multiplicar por 1,032, eu vou achar exatamente R$ 30.960. Ok? Tranquilo? Então, por hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um abraço, bons estudos e até a próxima.